Saudações pessoal, e hoje eu pensei em trazer um episódio de biografia bem interessante que eu não conhecia, e de um cidadão chamado Wilbert Smith. E o Wilbert ele nasceu em Lethbridge, em Alberta, no Canadá, em 1910. Ele era formado em engenharia elétrica pela Universidade de British Columbia e começou sua carreira ali como engenheiro-chefe na estação de rádio CJOR em Vancouver. Em 1939, ele passou a trabalhar para o Departamento Federal de Transportes, onde projetou sistemas de monitoramento de guerra do Canadá. O Smith ele contribuiu significativamente para o desenvolvimento da tecnologia de rádio e tinha um interesse especial pelo geomagnetismo, convencendo-se que era possível extrair energia dos campos magnéticos que envolvem a Terra. É uma linha de estudo, né, uma linha de pesquisa bem parecida com a linha do Tesla, né? Se você parar para pensar. No final da década de 40, após ler um artigo sobre discos voadores, Smith se convenceu de sua existência e acreditava que eram impulsionados por forças magnéticas, né, que era o seu campo de interesse de estudo. Em 1950, ele participou de uma conferência da North American Radio Broadcast Association em Washington, nos Estados Unidos, onde fortaleceu sua crença nos OVNIs. Ao retornar ao Canadá, discutiu suas ideias com o Dr. Solant, presidente do Canadian Defense Research Board, né, a sigla é DRB, que concordou em fornecer um espaço para que ele trabalhasse dentro do seu laboratório, cedeu equipamentos e pessoas para ajudar na sua pesquisa em geomagnetismo. No dia 21 de novembro de 1950, né, cerca de 10 anos depois, o Smith apresentou um projeto abordando 7 áreas de pesquisa geomagnética, sem citar discos voadores. O comandante C.P. Edwards, na época ele era vice-ministro de transportes para serviços aéreos, aprovou a proposta e deu o nome para esse projeto de Projeto Magnet, que é o objeto do nosso tema de hoje, né? Ou seja, projeto imã, literalmente um imã, né? E foi mantido em sigilo devido ao potencial desconhecido das suas descobertas. Em 1953, esse projeto foi transferido para instalações do Departamento de Transportes em Shirleys Bay, próximo do rio Ottawa. O laboratório contava com equipamentos como um magnetômetro, um detector de raios gama, um poderoso receptor de rádio e um gravímetro para medir campos gravitacionais na atmosfera. O interesse da imprensa no trabalho de Smith gerou questionamentos ao Departamento de Transporte, que negou qualquer envolvimento em relação a pesquisas de OVNIs. No entanto, alguma coisa muito estranha estava acontecendo em Shirleys Bay na época. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Em 8 de agosto de 1954, um contato foi registrado às 15 horas e 1 minuto e os resultados do gravímetro mostraram uma grande e inexplicável deflexão, levando os pesquisadores a saírem do laboratório para observar o céu. Lembrando que nesse laboratório tinha uma grande antena em cima do telhado, né? Como se fosse uma dessas antenas de fazer captura de sinal a nível atmosférico mesmo, né? Bem maior do que uma antena parabólica que a gente está acostumado a ver doméstica, né? Digamos assim. Os resultados, então, desse avistamento, né? Eles não viram nenhum OVNI, nenhuma nave. Eles viram foi uma densa camada de nuvens, como se fossem umas nuvens que não... Ela não era uma nuvem tradicional, é como se fosse um grupo de nuvens que estava adensado de forma diferente do resto do entorno. Foi uma coisa anômala que eles observaram.
2 dias depois, o Departamento de Transportes divulgou um relatório informando que, há 3 anos e meio, estavam coletando dados sobre OVNIs, mas sem chegar a nenhuma conclusão definitiva. Apesar da admissão pública, o governo encerrou o projeto Magnet e pressionou ali, né, o Wilbert Smith, a negar os resultados da sua pesquisa, e ele testemunhou em 1955 perante um comitê especial de transmissão da Câmara dos Comuns, né, que é o nome da Câmara canadense. Mesmo com o fim do projeto oficial, Smith continuou suas pesquisas sobre gravidade e então, no ano de 1959, apresentou suas descobertas na Conferência Regional Canadense da Illuminating Engineering Society, afirmando que a gravidade era uma função derivada, já que se compreendia seu funcionamento e que era possível controlá-la. Então, em 1959, ele apresentou um compilado de estudos e ele afirmou nessa conferência que a gravidade era uma função que já era compreendida, né, o seu funcionamento, e que era possível controlar a gravidade. Ele mencionou experimentos que sugeriam a criação de gravidade artificial e alteração do campo gravitacional da Terra. Lembrando, gente, isso em 1959. E, né, confessando para vocês que eu nunca tinha ouvido falar desse projeto, nem dessas descobertas do Wilbert Smith. Então, eu achei interessante o suficiente para trazer ela para o podcast, tá? E antes da sua morte, Smith fez uma revelação intrigante. Em 1952, durante uma onda de avistamento de OVNIs, a USAF, né, que é a Força Aérea Americana, teria recuperado um fragmento de um objeto abatido perto de Washington, isso em 1952. Lembrando que teve aquele caso famoso, né, do avistamento das luzes de Washington sobre o Capitólio ali, tem inclusive várias fotos, e o governo americano, né, o exército americano, ele gastou uma quantidade absurda de munição atirando nos OVNIs, e até então o que a gente tinha como resposta era que nenhum OVNI tinha sido abatido, mas diversos projéteis, né, tinham caído em cima das moradias das pessoas, e se não me engano 2 pessoas chegaram a falecer, uma de infarto e a outra porque caiu detrito militar na cabeça da pessoa e a pessoa faleceu. Então ele fez essa alegação que em 52 um fragmento de um objeto voador não identificado tinha sido recuperado próximo de Washington, e segundo ele teve acesso a esse material e mostrou esse material para o contra-almirante H.B. Knowles. Quando questionado sobre a devolução do fragmento, afirmou que não o entregou à Força Aérea, mas sim a um grupo altamente classificado, sem revelar mais detalhes. Então esse objeto, né, que segundo foi estudado por ele, foi entregue a um outro grupo que não era a Força Aérea Americana, né? Então, hoje a gente tem conhecido, né, vários denunciantes estão vindo a público de forma mais controlada, né, paulatinamente, falando sobre os projetos especiais que eles têm trabalhado e que os governos nem sempre têm acesso, né, as hierarquias são diferentes, das patentes, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do próprio Pentágono. Então, existem outros grupos que controlam essa informação mais sigilosa, digamos assim. Ele publicou suas ideias num livro que chama The New Science e faleceu de câncer em 27 de dezembro de 62. Foi homenageado póstumamente com o Prêmio Memorial de Engenharia do Tenente Coronel Kit Rogers por sua contribuição à radiodifusão canadense. Seu antigo laboratório em Shirley's Bay ainda existe, mas mudou significativamente desde os tempos em que conduzia suas pesquisas. Grande parte da documentação do projeto Magnet permanece classificada. Esse projeto ele iniciou em 2 de dezembro de 50,
e foi um programa do Ministério dos Transportes do Canadá, que foi liderado pelo Smith, né? Oficialmente ativo até 1954, só que o financiamento do governo para esse projeto ele continuou até o falecimento do Smith em 62, ou seja, oficialmente ele durou 4 anos só que extraoficialmente ele durou muito mais que isso, no mínimo 12 anos a mais. A conclusão do seu estudo é que os OVNIs eram provavelmente extraterrestres e movidos por magnetismo. E rumores sugerem que as investigações continuaram até o ano de 1995, durante a Guerra Fria. E o medo das incursões soviéticas, né, logo se tornaram uma questão científica, né? Então ele teve respaldo para essa pesquisa dele até a Guerra Fria. E apesar da relutância do governo em dedicar recursos ao tema, os cidadãos canadenses seguiram investigando os OVNIs por conta própria, especialmente após o governo encerrar a coleta de relatórios em 1995 devido a cortes no orçamento. Galera, um recadinho rápido. Agora eu abri um Apoia-se também, né? Aquele financiamento coletivo para dar suporte para a galera que está nessa lida aí dos podcasts. Então, se vocês quiserem contribuir com a melhoria de equipamentos, microfones, né? A meta lá na frente de contratar um editor também, né? De melhorar a qualidade dos episódios, a qualidade do roteiro dos episódios também, trazer temas melhor estruturados, né? Profissionalizar mais. Então tá rolando um Apoia-se, tá? O link tá aí na descrição do episódio. Então, a partir de qualquer valor vocês podem contribuir. Mas fica aí o recadinho. Quem quiser contribuir é sempre muito bem-vindo. Beleza? Valeu! O Smith, então, ele teve permissão para usar as instalações do Departamento de Transportes para suas pesquisas, né? E o objetivo era aplicar as descobertas sobre geomagnetismo na busca por novas formas de propulsão. Esse era a ideia inicial do projeto dele. Então, como eu disse anteriormente, né, ele teve essa permissão para trabalhar dentro das instalações do Departamento de Transportes. E em 52, né, o projeto começou ali em 50, oficialmente, o projeto Magnet. E em 52 ele publicou o primeiro reporte, o primeiro relatório, sugerindo que objetos voadores não identificados eram controlados por inteligência extraterrestre que manipulavam o geomagnetismo para o voo. Em 53, um relatório reforçou essas conclusões. Em paralelo, o governo canadense criou o projeto Second Story. Então, um segundo projeto nasceu depois do projeto Magnet. Esse Second Story, ele era um comitê de cientistas e militares que debatia a questão dos OVNIs. Então o Smith apresentou para esse grupo, né, as suas descobertas e o seu relatório, que esse grupo foi formado um ano depois que o reporte dele saiu. Então o projeto Magnet nasceu em 50, ele publicou o primeiro compilado dos estudos dele em 52, em 53 nasceu essa cúpula do projeto Second Story para avaliar as informações que o Wilbert Smith estava trazendo. O Smith ele acreditava que os OVNIs tinham relação com fenômenos psíquicos, voltando corroborando, né, novamente a questão dos psionicos, dos médiums, né, do paranormal que está sendo atrelado aos depoimentos de hoje em dia, né, que vem sendo, inclusive recentemente teve o Jake Barber, né, que é aquele piloto de helicóptero, ele comentou sobre esse projeto, né, que de longa data do governo norte-americano, onde é que eles usavam psionicos para poder atrair OVNIs para serem capturados ou abatidos. Então, esses psionicos, né, essas pessoas que tinham habilidades psíquicas já estavam por dentro desses grupos desde os anos 50. Então está sendo para a gente um tanto de novidade hoje em dia, mas os psionicos são usados há décadas, desde o começo desses projetos. E segundo o Smith, ele acreditava que os OVNIs tinham relação com essas pessoas, né, médiums já, os psionicos, e que recebia mensagens, que o próprio Smith recebia mensagens
telepáticas de extraterrestres, ou seja, ele mesmo era um psiônico. Ele escreveu artigos sobre as filosofias dos que eles chamavam de Space Brothers, que eram esses aliens que entravam em contato com ele. E esse compilado foi publicado póstumamente em 1969, no livro The Boys from Topside. Tipo, os garotos lá de cima, né? Alguma coisa assim. Em 1952, Smith estabeleceu um observatório lá em Shirley Bay, né, para fazer o estudo de OVNIs, acreditando que poderiam emitir características físicas mensuráveis, né, ou seja, compilar dados suficientes para gerar novos estudos. Como eu comentei anteriormente, o Magnet ele foi encerrado em 54 e o Smith ele continuou suas pesquisas no local ali em Shirley Bay até com recurso próprio, né, até ele falecer. O projeto Magnet, então, ele foi uma tentativa pioneira de estudar os OVNIs de forma científica, e o Smith, né, conduzindo esses experimentos para tentar entender se essas naves utilizavam energia magnética para voar. Ele lançou diversos balões para testar relatos de avistamentos também, né, ele tentou debancar, digamos assim, alguns relatos, né, utilizando balões, utilizando os protótipos que ele criava no laboratório, para tentar explicar alguns avistamentos que chegavam até ele, até esse comitê, digamos assim, né? Seu envolvimento com o tema ele rendeu publicidade muito negativa, né? Porque todo mundo era... Se as pessoas que estudam OVNIs hoje são taxadas de louco, imagina naquela época. E quando essa publicidade negativa cresceu demais, né, levou ao encerramento do projeto ali pelo governo. Oficialmente, né, foi cancelado pelo governo. Como resposta, o Conselho de Pesquisa de Defesa criou o Second Story que eu comentei com vocês, que funcionou supostamente mais 2 anos, ali de 52 a 54, que tinha como objetivo oficial coletar e catalogar relatórios de OVNIs. Ou seja, ele fazia basicamente o que o Majestic 12 estava fazendo nos Estados Unidos, esse Second Story fazia no Canadá. No entanto, o comitê, presidido pelo astrônomo Peter Millman, que era um cético, e concluiu que os OVNIs eram passíveis de investigação científica. Ou seja, no fim das contas, ele deu a mesma explicação que o Majestic 12 deu para todos os casos de relatos de avistamentos que eram pesquisados por eles. E após o encerramento desse projeto, né, do Second Story, a Royal Canadian Mounted Police, né, que é aquela polícia montada canadense, a sigla dela é a RCMP, assumiu a responsabilidade para a coleta de dados sobre OVNIs, ou seja, a polícia local ficou a cargo de coletar relatos sobre OVNIs, e ela tinha um padrão para isso, né? Ela tinha um padrão de reporte, como que ela deveria reportar, né? Contudo, o envolvimento de cientistas do governo foi mínimo, e a maioria dos arquivos foi guardada, né, praticamente esquecida pelo governo canadense. Recentemente, muitos desses arquivos foram, pelo menos o caminho, né, e o registro oficial onde é que eles foram catalogados, foram liberados pelo governo canadense. Então dá para procurar online, sabe, o nome do projeto, e tem a pasta física em um lugar X lá no Canadá. Então a gente consegue fazer um rastreio desses projetos. Então tem arquivos tem muitos reportes, tem muitos estudos, tem arquivos de vídeo, tem muita foto, mas tudo online você só consegue ver o nome do arquivo, né? Tipo assim, a foto em relação ao caso do morador tal. Então a gente consegue ver esse resumo, digamos assim. Então eu queria trazer essa história para vocês hoje, né, do Wilbert Smith, que foi um cara que contribuiu muito para a ufologia moderna. Ele já trouxe essa ideia de psionicos, ele já era uma pessoa com um certo grau de contato, e ele foi pioneiro nessa investigação relacionando o magnetismo aos OVNIs e relacionando psionicos ao fenômeno. Então isso eu achei bem legal, né? E ele acabou submetendo seus estudos aí a um grupo militar, né? Misto ali, militar e de cientistas também, né? Civis, que era um espelho do Majestic 12 nos Estados Unidos, né? Então esses projetos, né, eram quase que projetos irmãos, né? Aconteciam ali ao mesmo tempo e tinham o mesmo propósito, né? De não explicar nada, né, do fenômeno. Então,
Fica aí para vocês a história do Wilbert Smith. Quem conhecia, comenta aí, por favor, no final, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham achado tão curioso quanto eu achei, beleza? E eu queria deixar aquele apoio para a galera que faz o podcast acontecer, né? Os apoiadores. Então, deixar meu abraço aqui para a Ana Célia Taveira, o Flávio Fernandes, o Jim Rox, o Leandro, o Gabriel Andrade, o Joab, o Cadu Bonfim, o Rodrigo Fernandes, Saulo Júnior, o Wagner Melo, a Ana Monteiro e a Raíza Rezende. Então, essa galera aí fica com a minha gratidão, o meu abraço e a gente se vê em breve. Valeu!